Vamos dar início a este culto ao nosso Senhor. Vamos cantar o hino, a música Deus está aqui. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levantará, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em mim, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levantará, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em ti, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levantará, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levantará, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Amém. Senhor meu Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permitiu estar aqui nesta noite, Senhor, para honrar, glorificar e exaltar o teu santo nome. Tão certo como o Senhor fala e nós ouvimos, Senhor, abra os nossos corações nessa noite para que possamos aprender, Senhor, mais da tua palavra. Eu te peço que nos conduza neste culto, que tudo aqui possa ser para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Ainda de pé, vamos abrir as nossas Bíblias, 2 Coríntios 4. Segunda Coríntios capítulo 4, vamos ler todo o capítulo. Eu vou ler o primeiro, a irmã Miriam vai ler com a igreja o segundo, assim sucessivamente. Leiamos. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para que os que perdem, que está encoberto. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus.
Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vosso servo por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, Perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. levando sempre no corpo o morrer de Cristo, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: Eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém. Ainda de pé, vamos cantar mais um corinho. Vamos cantar, irmãos, Emanuel, Deus conosco. Enquanto as lutas vêm me afogar e a angústia tenta me sufocar, o teu amor aquece o meu coração. Enquanto o medo quer me paralisar e a incerteza me fazer voltar, a tua mão sustenta o meu caminhar. Ao meu lado tu estás, sempre perto tu estás, mesmo em meio à dor estás. Na bonança tu estás, tempestades tu estás, em todo tempo tu estás. Emanuel, Deus conosco, Deus bem perto. Emanuel, Rei humilde, exaltado, poderoso és.
o soberano Deus, o Criador. Por amor se deu, se esvaziou, sendo rico, pobre se tornou. Como um cordeiro ele se entregou, e minhas dores sobre si levou. Maravilhoso é o seu amor. Ao meu lado tu estás, sempre perto tu estás, mesmo em meio à dor estás. Na bonança tu estás, tempestades tu estás, em todo tempo tu estás. Emanuel, Deus conosco, Deus bem perto. Emanuel, Rei humilde, exaltado. Emanuel, Deus conosco, Deus bem perto. Emanuel, Rei humilde, exaltado, poderoso és. Amém. Os irmãos podem se assentar. Mesmo assentados, mas com reverência, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmos. Salmos capítulo 51. Salmos capítulo 51, vamos ler todo o capítulo. Eu estarei lendo o primeiro versículo, a irmã Miriam acompanhará a igreja no segundo, assim sucessivamente. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação,
e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Amém. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. Neste momento, vamos ter alguns instantes de oração silenciosa para a confissão dos nossos pecados. E logo após alguns instantes, eu peço o diácono Neemias que quebre o silêncio com a oração audível. Deus, eterno Pai, Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti, ó Pai, com corações quebrantados, arrependidos, ó Deus, entendendo que quando transgredimos a Tua vontade, Pai, cometemos um erro grave, Senhor. Tem misericórdia de nós, tem piedade dos nossos corações, Senhor. Veja em nós, ó Pai, aquilo que há de impuro e, Senhor, purifica. Torna-nos, ó Pai, mais alvos que a neve, Senhor. Nós não nos alegramos, ó Deus, na quebra dos Teus mandamentos, na quebra das Tuas ordenanças. Nós não nos alegramos, ó Pai, de corações entristecidos, nos colocamos diante de Ti, pedindo perdão e pedindo, ó Pai, que o Senhor restaure a alegria de estarmos na Tua presença, Pai, e que não estejamos mais, Senhor, diante de Ti envergonhados, sabendo que não só nós sabemos os nossos pecados, mas o Senhor também vê tudo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Purifica-nos, para que estejamos diante de Ti, Pai, de corações limpos, alma lavada, leve e alegre, ó Pai, para poder, ó Deus, neste culto de domingo e também quando entramos na Tua presença durante a semana, que nós possamos celebrar, ó Pai, o que Cristo fez por nós na cruz, nos trazendo a consciência do pecado, mas a restauração na crucificação e ressurreição do Teu Filho, Pai. Em nome de Jesus é que eu Te agradeço porque o Senhor nos alcançou. E, ó Deus, despertos agora para a Tua graça, reconhecemos os pecados que recorrentemente, ó Deus, caímos neles, mas nós nos arrependemos e reconhecemos também a Tua misericórdia e bondade, ó Pai. Tem misericórdia de nós, em nome do Teu Filho, Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez eu peço aos irmãos que puderem se colocar de pé. Nós vamos estar cantando mais um cântico. E neste cântico que vamos cantar, os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas poderão trazer ao gasofilácio, lembrando que vamos cantar apenas um hino, uma música. Conheci um grande amigo. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo,
Ele é Filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo. Ele é Filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Barriga também é grande. Oremos. Bendito Deus, amantíssimo Pai, mais uma vez, Senhor, nos encontramos aqui na Tua casa, Pai, aprendendo de Ti, louvando, agradecendo Teu santo nome, porque só Tu é digno do nosso louvor e nossa adoração. Obrigado pelos sinos cantados aqui, Senhor, que Tu possa aceitar no Seu trono de graça. Abençoa a cada jovem que disponibiliza para dirigir esse louvor, Senhor, dando força, sabedoria, abençoando esse dom, para que possa louvar a Ti em verdade e em espírito, Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo dia que nos concedeu até aqui. Continue conosco, Senhor, nos dando agora no estudo da Tua palavra, que será ministrado pelo pastor, Tu possa estar abençoando, usando ele de acordo com a Tua santa vontade, e possa vir falar aquilo que necessita do nosso coração de ouvir nessa noite. Abençoa também todas as pessoas, os idosos, nossa igreja, as criancinhas, Senhor, esteja abençoando cada uma ricamente. Te peço em nome de Jesus. E te peço também, ó Pai, que venha abençoar o dízimo que foi alçado com os afilastes, ó Pai. Possa estar abençoando esse recurso. Abençoa as pessoas que contribuíram, Senhor, que possa estar enchendo os seus lagares, ó Pai, conforme a Tua palavra promete, ó Pai. Senhor Jesus, eu te peço que Tu esteja abençoando as pessoas que irão administrar esse recurso também, ó Pai. Possa ser usado por Ti. Possa ser usado esse recurso para o engrandecimento da Tua obra aqui na terra, Senhor. Que possa alcançar pessoas que necessitam ouvir o Teu ministério. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Neste momento nós vamos estar fazendo a leitura da pergunta 121 do Catecismo Maior de Westminster. Vamos ler a pergunta e em sequência a resposta. Leiamos.
Porque a expressão lembra-te se acha colocada no princípio do 4º mandamento? A expressão lembra-te se acha colocada no princípio do 4º mandamento, em parte devido ao grande benefício que há em nos lembrar dele, sendo nós assim ajudados em nossa preparação para guardá-lo, e porque em o guardar somos ajudados a guardar melhor todos os mais mandamentos e a manter uma grata recordação dos 2 grandes benefícios da criação e da redenção, que contém em si a breve súmula da religião, e em parte porque somos propensos a esquecer-nos destes mandamentos, visto haver menos luz na natureza para ele, e restringir nossa liberdade natural quanto às coisas permitidas em outros dias, porque esse aparece somente uma vez em cada 7, e muitos negócios seculares intervêm e muitas vezes nos impedem de pensar nele, seja para nos prepararmos para ele, seja para o santificarmos. E porque Satanás, com os seus instrumentos, se esforça para apagar a glória e até a memória deste dia, para introduzir a religião e a impiedade. Amém. Que Deus nos ajude. Neste momento, nós vamos passar a palavra para o reverendo Endo, que estará trazendo a palavra de Deus aos nossos corações. Meus irmãos, boa noite. Que texto maravilhoso, né, que nós acabamos de ler no Catecismo, exaltando o dia do Senhor e nos fazendo lembrar de que neste dia nós devemos nos concentrar exatamente para reunirmos o povo de Deus e adorarmos o nosso Pai. Todas as outras coisas, obviamente justas e honestas, podem ser feitas noutros dias. E Deus nos dá, inclusive, 6 dias para fazermos outras coisas. Mas Deus pede de nós que o 7º dia, o dia do Senhor, seja o dia de congregarmos como igreja. E, deste modo, devemos nos alegrar, devemos estar felizes por estarmos aqui e por podermos agradecer o Senhor juntos, não é? Com o povo de Deus, em comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. É uma advertência muito importante para que nós não nos abstenhamos, não é, de frequentarmos, de nos fazermos presentes no dia do Senhor, nem mesmo introduzir outras atividades que, porventura, não sejam também o culto a Deus. Que o Senhor nos dê graça para que, todos os dias, nós, como servos do Senhor, sejamos obedientes. Aliás, o mandamento, não é, o Catecismo diz que não há tanta luz da natureza quanto nos demais mandamentos, porque, de fato, o dia do Senhor parece um dia comum para muitas pessoas. Não é natural que o domingo seja um dia de adoração a Deus. Por isso nós, às vezes, confundimos, não é? E usamos o domingo para outras coisas que, embora justas e boas, poderiam ser feitas no outro dia. Então, de fato, é um esforço que devemos fazer para não trocarmos o dia do Senhor ou as atividades que fazemos noutros dias, não é? Pelo culto que nós devemos prestar ao nosso Deus. Que Deus nos abençoe nesse sentido, meus irmãos. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 129, dando sequência às exposições que eu me propus a fazer nos chamados cânticos de romagem. Salmo 129, Cânticos de Romagem. Nós estamos já finalizando esta série de sermões que tratam dos cânticos de peregrinação. Com a graça de Deus, nós teremos mais 5 cânticos pela frente e nós esgotaremos, então, esta pequena série dos salmos que são chamados Cânticos de Romagem, que eram aqueles salmos, como os irmãos sabem, que eram cantados pelo povo de Israel quando eles subiam para as festas santas, as festas anuais
muitas famílias se encontravam ao longo do caminho para caminharem juntas até chegarem a Jerusalém e assim adorarem o Senhor. E os salmos, então, de romagem eram expressões evidentes da experiência do povo de Deus, da experiência familiar do povo de Deus. De modo que cada um dos salmos traz uma temática relativa à experiência, não é, do povo, das famílias, a experiência da grande família também do Senhor. E por isso é muito bom quando lemos e meditamos nestes salmos, porque a nossa experiência também está aqui. Tal qual a experiência dos nossos irmãos do passado, nós também podemos experimentar estas mesmas coisas que eles experimentaram aqui e, obviamente, sermos também instruídos pela palavra do Senhor, como eles foram também no passado. Então, o Salmo 129, irmãos, diz assim: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram. Todavia, não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o cefeiro, nem os braços o que ata os feixes. E também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Pai, muito obrigado por tudo que já fizemos aqui nesta noite, pelos cânticos entoados que refletem a nossa fé genuína no Senhor, por expressarmos, ó Deus, que, de fato, quando conhecemos o Teu Filho Jesus, a nossa vida se transforma de tal maneira que nós reconhecemos a presença do Deus conosco, Emanuel, aquele, ó Pai, que nos consola, que nos alimenta, que nos impulsiona, motiva para vivermos conforme a vontade do Senhor, conforme a lei do Senhor, que não nos é penosa, porque sabemos que pela Tua graça somos fortalecidos para caminharmos assim, para a honra do Senhor. Por isso, Pai, obrigado, porque já cantamos, também já lemos Tua palavra. A Tua palavra já nos advertiu acerca dos nossos pecados, quando pecamos contra Ti somente, já fomos perdoados pelo Senhor, cremos nisto. Também lemos, ó Deus, acerca do nosso próprio ministério, o ministério que temos de anunciar a Tua palavra às pessoas, sabendo que seremos sim perseguidos por causa da verdade, mas sobre nós pesa esta grande responsabilidade de vivermos o bom testemunho do Senhor. E agora, Pai, quando vamos abrir a Tua palavra para meditarmos de modo mais específico neste texto, que o Senhor nos dê graça para que as instruções dEle possam fazer sentido para cada um dos nossos corações, preenchendo, ó Deus, aquela lacuna que falta em cada um de nós, para que assim, Senhor, estejamos todos instruídos nesta noite, e admitidos na Tua presença como verdadeiros discípulos do Senhor, possamos, ó Deus, sair daqui instruídos por Tua palavra, alimentados, ó Deus, de maneira satisfatória por esta santa palavra do Senhor, e que o Senhor nos dê, então, ó Deus, este privilégio de podermos, de fato, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor por meio de Tua palavra santa. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, disse que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Também o nosso Senhor Jesus Cristo advertiu-nos nas suas parábolas e nos ensinos que ele proferia para os seus discípulos, de que nós, os crentes, quando levássemos a sério o ministério da verdade, nós também seríamos perseguidos. Ele chegou a dizer que grande luta nós teríamos caso desejássemos viver a vida cristã autêntica. A história nos mostra muitas maneiras, muitas histórias de pessoas que foram perseguidas ao longo da humanidade, somente em razão de que creram no Deus de Israel.
Nós, os cristãos, fomos perseguidos já nos primeiros séculos, como lemos na própria Escritura, por meio do Império Romano, especialmente e mais especificamente ali com Nero, a partir do ano 60 depois de Cristo, quando vários cristãos eram mortos, eram lançados às feras, eram crucificados, queimados vivos, como, por exemplo, Policarpo, o pastor de Esmirna, que foi ali queimado vivo com os seus 86 anos de idade. Inácio de Antioquia, também um outro exemplo de um irmão nosso que sofreu a morte por causa da sua fé em Jesus. Logo depois, também, no período da pré-reforma, nós temos a história dos valdenses e dos albigenses, que também foram perseguidos porque ensinaram a Bíblia fora do controle da igreja romana da época. Na própria reforma protestante, no século XVI, nós tivemos reformadores que também morreram por causa do Evangelho. É o caso, por exemplo, de John Huss, que foi queimado em 1415, e também de William Tyndale, que foi executado em 1536, porque adoravam o Senhor Jesus Cristo. Cristãos reformados foram perseguidos por católicos, especialmente, e até mesmo, em alguns casos, por outros grupos protestantes. Também no século XX, nós tivemos vários cristãos perseguidos nos campos de trabalho, por exemplo, da União Soviética, com o seu regime comunista, que via o cristianismo como uma ameaça ideológica, e ali milhares de cristãos foram presos, torturados, enviados para a Sibéria. Muitos morriam por causa do gelo, tinham os seus corpos congelados porque eram expostos no frio extremo da Sibéria. Igrejas foram fechadas, Bíblias foram proibidas. Agora, mais próximo de nós, na década de 60, entre 1966 e 1976, nós tivemos a grande revolução cultural da China, por meio de Mao Tse-tung, que também declarou guerra à religião. Igrejas foram destruídas, vários pastores foram presos, mortos. Apenas as igrejas controladas pelo governo eram toleradas naquela situação. Hoje, por exemplo, já no século XXI, perseguições contemporâneas ainda existem. Nós temos cristãos no Oriente Médio, por exemplo, Síria, Iraque. Milhares são mortos, forçados a fugir de suas casas por causa do ISIS, o Estado Islâmico. Igrejas históricas são destruídas, comunidades cristãs são dizimadas. Na Nigéria, o grupo extremista Boko Haram faz com que pastores fujam por causa da matança de cristãos com frequência. Várias aldeias cristãs ainda têm sido atacadas, igrejas incendiadas. Na Coreia do Norte, um dos países mais hostis ao cristianismo no mundo, cristãos que são descobertos, são presos em campos de concentração, alguns deles executados. Na Coreia, o simples fato de você portar uma Bíblia pode levá-lo à pena de morte. Na Índia também nós temos ataques radicais dos hindus a igrejas, líderes cristãos. Conversões ao cristianismo são vistas como traição à cultura hindu, e isto naturalmente conduz também pessoas cristãs à morte. Na China, também o controle digital dos cultos das Bíblias, para saber aqueles que estão usando elementos cristãos na sua vida comum, para que sejam presos também, para que sejam removidos dos seus lugares. Igrejas são fechadas, cruzes são retiradas dos monumentos, dos lugares. O fato é que em muitos desses países, nós podemos ver relatos absurdamente chocantes. Por exemplo, nós temos o caso de Asia Bibi. No Paquistão, Asia Bibi é uma mulher, uma cristã paquistanesa, mãe de 5 filhos, trabalhadora rural, e ela foi acusada pelo governo paquistanês de blasfêmia, por ter bebido água de um copo usado por um muçulmano. O muçulmano ofereceu a ela uma água e depois ela foi denunciada por tocar num elemento sagrado. A consequência de ela ter bebido água das mãos de um muçulmano foi a condenação à morte. E ela passou, então, antes disso, 9 anos presa em uma solitária. Após uma pressão internacional, muita oração, nós fomos informados de que ela foi absolvida em 2018
e hoje, ainda viva, está exilada no Canadá. Nós temos também, na igreja do Sri Lanka, no domingo de Páscoa de 2019, 3 igrejas cristãs foram bombardeadas por extremistas islâmicos. Mais de 250 pessoas morreram, incluindo dezenas de crianças, em um culto infantil. Sobreviventes ali disseram que eles estavam orando e cantando louvores no momento em que uma bomba explodiu e muitas dessas pessoas foram mortas. Há também o caso de Lia Sharibu, uma adolescente de 14 anos da Nigéria, que em 2018 foi sequestrada pelo grupo extremista Boko Haram, juntamente com outras 110 meninas desta mesma faixa etária, para tráficos de pessoas, especialmente no campo do tráfico sexual. Ela foi a única das 110 a não ser libertada, exatamente porque ela recusou a negar a sua fé e se converter ao Islã. Então, ainda em cativeiro, ela foi ali torturada, foi maltratada, e até hoje, isso aconteceu em 2018, não há relatos consistentes, mas há algumas informações de que ela ainda está presa pelo grupo Boko Haram e que, infelizmente, ainda abusa desta menina. No Afeganistão, cristãos ali, após a retirada do exército americano, em 2021, com o retorno do governo Talibã ao poder, muitos cristãos convertidos do Islã passaram a ser caçados com a saída do exército americano. Igrejas cristãs foram fechadas, muitos pastores e líderes fugiram, e os que permanecem ali vivem escondidos. Nós percebemos, irmãos, por meio desses vários relatos, que, de fato, ser cristão neste mundo sempre foi um grande desafio para o povo de Deus. E este salmo trata exatamente desta mesma temática. Embora ali nós não ainda estivéssemos na época cristã, estes relatos que eu fiz já são relatos do nascimento de Cristo para cá, mas nós sabemos pela história do Antigo Testamento que muitos povos tornaram o povo de Israel escravo. E o que o Salmo nos revela, portanto, é que a boa mão do Senhor continuou presente sobre a igreja, apesar de toda a perseguição, apesar de toda a maldade, apesar de tamanha rejeição do mundo para com o Evangelho. Por isso, nós podemos perguntar, por que a igreja permanece firme até hoje, mesmo diante de tanta oposição ao longo da sua história? Este salmo, que é um cântico que esses nossos irmãos cantavam, celebra exatamente a fidelidade de Deus ao seu povo, mesmo em meio a intensas aflições e perseguições. Como vimos, o povo de Deus sempre foi marcado por sofrimentos, por escravidão, por torturas, por mortes, mas, ao mesmo tempo, também nós vemos o povo de Deus sempre sustentado pela aliança do Senhor, fazendo com que o povo persevere até o fim. Os irmãos percebem que os versículos de 1 a 3 falam exatamente a respeito da história do sofrimento deste povo. A história do sofrimento deste povo é uma realidade que chega a fazer parte da própria identidade da aliança, ou do povo da aliança. O povo de Deus é um povo que sofre. Não à toa Jesus Cristo, lá em João 16:33, disse: "No mundo tereis aflições." Não à toa nós somos informados de que, se quisermos viver uma vida piedosa, seremos também açoitados e seremos perseguidos. O que mostra que a realidade de sofrimento na vida de um cristão é algo comum. De fato é assim. Repare que o advérbio utilizado por 2 vezes nos versículos 1 e 2 nos mostra isso, muitas vezes. Não foram poucas as vezes, foram muitas vezes. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Desde a minha mocidade me angustiaram, muitas vezes. Israel que o diga. O salmista está dizendo, olha, o sofrimento é uma realidade na vida do povo de Deus. O sofrimento é uma realidade desde os tempos do Egito, quando o povo de Deus foi levado escravo, até a Babilônia, quando também o povo foi tornado escravo, escravo da Assíria, escravo de vários governos, de várias nações, finalmente de Roma, na época da chegada de Jesus Cristo. Povos e nações se levantam contra o povo de Deus
para infligir sobre esse povo oposição. O Salmo está dizendo que nós não somos chamados para escaparmos das tribulações e das perseguições. Muito pelo contrário, esta perseguição terá uma continuidade. Infelizmente, nações ímpias que não adoram o Senhor sempre verão o povo de Deus como inimigos. Isto é muito comum, por exemplo, quando nós estudamos acerca das religiões. É muito comum que, geralmente, o mundo aceita com muita facilidade diversas religiões, mas quando fala-se do cristianismo, quase sempre as pessoas reagem de maneira opositora. Basta você frequentar alguns cursos ou palestras, ou mesmo verificar com aquelas pessoas que estão nas universidades, que fazem as chamadas ciências da religião, ou áreas que são da área de humanas ou sociais, vocês vão perceber que quase sempre as religiões diversas, elas são muito aceitas nesses meios, com exceção do cristianismo. Você pode ler o Alcorão, você pode trazer para evidência as religiões afro, você pode utilizar mesmo as religiões orientais, e todas elas serão aceitáveis como formas de manifestações religiosas. Mas se em algum momento você abrir a palavra de Deus, se em algum momento você mencionar o nome Jesus, se em algum momento você fazer menção, de fato, à história da redenção, certamente você será perseguido. E este salmo nos mostra isto. Este salmo nos mostra que, de fato, muitas vezes o povo de Israel foi angustiado. Muitas vezes, desde a mocidade, ou seja, desde os tempos mais antigos do povo de Israel, desde quando o povo de Israel era menino, já havia perseguições contra o povo de Deus. Nós percebemos isto até mesmo nos adolescentes que eram perseguidos por causa da justiça, como José, por exemplo, que ainda era um adolescente quando foi vendido para o Egito, como Daniel, que ainda era um adolescente também quando foi levado para a Babilônia. Jovens, adolescentes que estavam ali, digamos, na flor da idade, para desabrochar com todo o seu vigor, passaram por experiências absolutamente traumáticas, porque foram perseguidos pela cultura pagã, pela cultura secular. Contudo, meus amados irmãos, o que o Salmo nos mostra é que, apesar de toda esta ousadia dos inimigos em perseguir o povo de Deus, o final do versículo 2 diz: todavia, não prevaleceram contra mim. Não prevaleceram contra mim. Muito embora eles fossem violentos na maneira como oprimiam o povo, isso está no versículo 3, sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. Essa é uma linguagem poética, mas que não é difícil de nós interpretarmos. Isso tem a ver com o processo de escravidão, não é? Sobre as costas, eles então faziam com que nós carregássemos os instrumentos para nos escravizar, e eles nos batiam também. Abrir longos sulcos, sulcos são feridas, são grandes rachaduras nas costas, por causa dos chicotes, por causa dos açoites. Então, o que o Salmo está dizendo é que, muitas vezes, as pessoas de Israel eram, de fato, chicoteadas, elas eram oprimidas fisicamente, elas apanhavam por causa do nome de Deus. Assim também foi no comunismo russo, por exemplo, como eu acabei de citar. Basta nós lermos várias histórias, como as grandes histórias de Dostoiévski, Tolstói, Solzhenitsyn, que são pessoas que contam ali essas tragédias que envolviam exatamente esse período da Revolução Comunista Russa e de como os cristãos passaram por esse processo de sofrimento. Muitos outros lugares, em campos de concentração, como, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, em que nós temos relatos tristes, absurdos, dos judeus que sofreram debaixo das mãos dos nazistas, algumas das narrativas que chocam nossos corações, como, por exemplo, de duas irmãs que foram amarradas, costuradas, melhor dizendo, uma à outra, por uma experiência médica feita por um dos médicos, que, aliás, depois foi encontrado no Brasil morto. Este médico, ele ficou famoso, era o médico do nazismo, e ele costurava crianças para fazer um teste se elas poderiam se transformar em siamesas. Eram coisas absurdas que aconteciam ali. Crianças eram mortas,
Homens e mulheres, pais e mães eram queimados, eram jogados para as feras, eletrocutados e muitas outras mortes absurdas. O povo de Deus sempre foi perseguido. Nós não temos ideia, a menos que nós leiamos a história correta, não a história que é contada pelos ideólogos, mas a história correta, nós vamos perceber que os cristãos sempre foram o povo mais perseguido no mundo. Ao contrário do que alguns dizem, de que nós cristãos é que matamos as pessoas por causa das nossas chamadas guerras santas, na verdade, nós é que somos o tempo inteiro, desde o início do mundo, perseguidos por causa da justiça. Basta você clamar o nome de Cristo, anunciar a sua fé em Jesus, você verá, certamente, você atrairá sobre você perseguição. Mas o Salmo diz que eles não prevaleceram contra nós. E o versículo 4 diz que o Senhor é justo. Portanto, quando não há prevalecência dos ímpios contra os santos, isto mostra a vitória que Deus dá sobre todos aqueles que são perseverantes na fé. A perseverança dos santos, portanto, diz a palavra de Deus, ela não é um mérito humano, mas é um fruto da graça do Senhor. É Deus quem nos mantém de pé, é Deus quem nos mantém vivos, é Deus quem nos faz vitoriosos. Por isso, quando lemos o Apocalipse de João, nós vemos ali a certeza da vitória do povo de Deus contra todos esses inimigos. Por isso que quando nós lemos o Salmo 91, nós lemos o salmista dizendo que cairão 10.000 ao nosso lado, mas nós não seremos atingidos. Por isso nós cremos que o nosso Deus estará conosco sempre, mesmo que nós tenhamos de passar por estes sofrimentos de perseguição. Porque 1 de Pedro 2, 21 e 24, nos informa que Cristo sofreu, Cristo foi perseguido, Cristo venceu e nele também nós vencemos com esperança. Eu vou ler esse texto, irmãos, 1 de Pedro 2, 21 a 24, para que os irmãos também possam acompanhar e, quem sabe, meditarem um pouco mais profundamente depois neste trecho. 1 de Pedro 2, diz assim o versículo 21, porquanto, para isso mesmo fostes chamados. E fomos chamados para quê? O versículo anterior, o versículo 20, diz, sois igualmente afligidos e suportai com paciência. Nós somos afligidos, somos perseguidos. E o 21 diz então, porque para isto mesmo, ou seja, para sermos afligidos, para suportarmos com paciência, é que nós fomos chamados, porque também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Aqui uma referência bem clara, né, àquele texto de Isaías, capítulo 53, versículo 9, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, pelo sofrimento de Cristo, pelas pisaduras de Cristo é que nós recebemos a vitória sobre a morte, sobre a perseguição. O Salmo, então, nos mostra que o Senhor é justo. Versículo 4, e ele cortou as asas, cortou as cordas dos ímpios, cortou aquele laço do passarinheiro que está lá no Salmo 124, quebrou-se o laço, e nós nos vimos livres. É o Senhor nosso Deus que vem e resgata a sua igreja do poder dos inimigos. E esta, meus irmãos, é uma garantia muito clara de que nós podemos estar seguros no poder de Deus, porque o Senhor é justo. O salmista quer dizer que nós não precisamos preocupar com a nossa justiça, porque quando nós olhamos para estas situações, de fato, o nosso coração ele reage de maneira até mesmo com indignação, às vezes até querendo revidar, mas o que o Salmo está dizendo e o que Pedro nos acabou de dizer é que nós não precisamos entrar em guerra com o mundo. Aliás, nunca os cristãos partiram para cima de outras nações. Pelo contrário, os cristãos sempre foram aqueles que de fato receberam a perseguição. A igreja não precisa, portanto, buscar
esta aceitação cultural para que ela não seja perseguida, porque ela será perseguida simplesmente pelo fato de ser fiel a Deus. Talvez nós podemos até nos perguntar como está a nossa vida. Será que ela é uma vida marcada por lutas ou uma vida marcada pela simpatia que nós temos em relação às outras pessoas? Não que nós não devamos ser simpáticos. Aliás, o texto de Atos diz que na igreja ali, algumas pessoas eram simpáticas e isso trazia, de fato, o bem-querer daquelas pessoas ao redor. Mas, quando o evangelho precisava ser negociado e os crentes verdadeiros, eles assumiam a postura da profissão de sua fé, eles eram perseguidos. E então, nós devemos nos perguntar se temos sido perseguidos por causa da justiça. Porque o nosso Senhor Jesus diz que nós não devemos ser perseguidos por sermos ladrões, por sermos mentirosos ou por termos outros pecados, mas por causa da justiça. Se somos perseguidos por causa da justiça ou da verdade do Evangelho, louvado seja o Senhor. A igreja será perseguida sempre, e nós não precisamos negociar com o mundo para não sermos perseguidos pelo mundo, porque todas as vezes que nós abrirmos a nossa boca para pregarmos o Evangelho da graça, para anunciarmos a verdade do Senhor, nós seremos perseguidos. E o Salmo, então, encerra, versículos 5 a 8, mostrando que o julgamento de Deus contra os inimigos, ele é um julgamento que se fará com justiça. Nós podemos ter a certeza de que não cabe à igreja a vingança, mas a vingança cabe ao Senhor. O apóstolo Paulo disse isso lá em Romanos 12. A vingança pertence ao Senhor. O juízo de Deus é certo contra estes que se opõem ao Senhor e à sua palavra. Diz o texto do versículo 5 que eles serão envergonhados. Esta é uma expressão utilizada no Antigo Testamento para demonstrar que eles serão publicamente expostos, porque serão publicamente revelados às pessoas. Aqueles que têm intenções escusas, intenções más, escondidas, que agem às sombras para perseguirem o povo de Deus, a igreja, eles serão envergonhados, ou seja, serão publicizados, eles serão expostos. E, além disso, diz o texto, serão repelidos todos aqueles que aborrecem a Sião. Sião é o lugar do monte de Deus, é o lugar da igreja, é onde Jerusalém está edificada. O salmista, então, ora com um tom imprecatório, que é aquela oração em que há uma solicitação da parte do crente para que Deus puna com justiça os ímpios. A oração imprecatória, que está nos versículos 6 e 7, diz: sejam eles como a erva dos telhados, aqueles ramos que nascem nos telhados, mas que secam exatamente porque o sol os aflige de tal maneira que eles não têm raízes suficientes para prevalecerem. Então, que os ímpios sejam passageiros, como essas ervas que nascem nos telhados, mas que, ao mesmo tempo, depois secam, antes mesmo de florescer, com a qual não enche a mão o cefeiro, ou seja, eles secam, viram pó, se desfazem, e por isso mesmo não servem para nada. O cefeiro vai desprezá-lo. Não há como reunir aquele mato, nem mesmo para fazer um feixe e carregá-lo de maneira a valorizá-lo. O que mostra que os ímpios, irmãos, muito embora eles tenham um tempo de satisfação, um tempo de glória, os crentes podem ficar tranquilos, porque, muito embora nós soframos, nós padeçamos por um tempo, haverá um dia em que o nosso Senhor, o justo juiz, haverá de julgar. E nesta justiça, o povo de Deus será, de fato, glorificado. Aqueles que foram humilhados serão exaltados. E aqueles que se exaltaram por causa das suas forças políticas, militares, etc., eles serão humilhados. Portanto, o Salmo mostra com muita clareza que o Senhor continua sendo justo, mesmo quando nós somos angustiados, mesmo quando nós somos perseguidos, mesmo quando nós sofremos, inclusive, ameaças físicas, como é o caso do versículo 3. E o Salmo, então, termina aqui mostrando, no versículo 8, de que aqueles que passam, eles não dizem a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. É interessante aqui o contraste, não é? Que o Salmo mostra de que aqueles que passam por nós, eles nos ignoram.
E por isso mesmo nós devemos desejar uma justiça vindoura, sabendo que a esperança do crente está no Senhor. Não é uma vingança pessoal, não é algo que tenha a ver com as minhas verdades, não é algo que tenha a ver com a minha maneira de entender o mundo, mas é algo que tem a ver diretamente com a verdade do Evangelho. Então, nós devemos rogar pelo juízo de Deus, porque o juízo de Deus é parte do seu amor para conosco, é parte também da sua santidade, quando ele haverá de separar os inimigos da cruz dos amigos de Cristo. E nós devemos, inclusive, orar pelos nossos inimigos, mas também devemos confiar em Deus, por outro lado, que Deus defenderá a sua igreja. Aqueles que são inimigos e que se converterem, certamente terão graça da parte de Deus, mas aqueles que são inimigos e permanecem inimigos, eles receberão, sem dúvida, a justiça do Senhor. Por isso, irmãos, esse salmo nos ensina que o sofrimento é algo antigo na vida do povo de Deus, mas também a graça de Deus é ainda mais antiga sobre o povo, porque ele nos amou antes dos tempos eternos, antes que houvesse mundo. O Senhor já havia, então, escolhido o seu povo, escolhido a sua igreja. Por isso, a igreja de Cristo, ela pode ser ferida, mas jamais será destruída. E é por isso que nós nunca devemos negociar os nossos princípios do Evangelho por causa da pressão cultural que o mundo muitas vezes nos oprime. Não é porque as ideias são modernas, não é porque os métodos são contemporâneos, que eles devem necessariamente ser recebidos por nós como coisas verdadeiras ou como imperativos para que nós os introduzamos na igreja. Porque nós devemos nos manter fiéis a Jesus Cristo e a sua verdade. Ele foi o verdadeiro justo que sofreu por nós, que venceu. E a palavra de Deus diz que nele nós somos mais do que vencedores. Então, eu gostaria de fazer aqui uma pergunta. Como você tem reagido às provações na sua vida? Ou mesmo às pressões do mundo em relação à sua fé? A igreja hoje, ela tem tido a coragem de se manter fiel diante de uma cultura hostil à fé bíblica? Esta é uma avaliação que todos nós devemos fazer. Será que os nossos pastores, aqueles que ocupam os púlpitos de nossas igrejas, eles têm tido a coragem de pregar o Evangelho de Cristo, inclusive o aspecto da justiça de Cristo, da condenação, da necessidade de arrependimento de pecados, da realidade do inferno, da realidade da morte eterna? Será que os pastores têm tido esta coragem? Ou muitos têm enveredado por uma política de politicamente correto, quem sabe trazendo temas que são temas ligados às questões muito mais do bem-estar social ou do bem-estar pessoal do que propriamente de desafios da vida cristã? Ao que parece, meus amados irmãos, boa parte das igrejas evangélicas, pelo menos é o que temos visto, especialmente nas redes sociais, tem apelado exatamente para esse tipo de pregação, esse tipo de ensino, que tenta resgatar muito mais os aspectos ligados a uma linguagem politicamente correta e a uma espécie de autoajuda gospel, do que propriamente uma pregação genuína do Evangelho. Pouco se vê pastores falando a respeito da realidade do inferno, pouco se vê pastores pregando a respeito do pecado, pouco se vê pastores, inclusive, sendo mencionados como aqueles que reagem a uma cultura anticristã. E, infelizmente, talvez aqueles que reajam, muitas vezes, são muito mais criticados do que apoiados em algumas circunstâncias. Você é um pequeno pastor onde você está, porque você está ali também para cuidar daquelas pessoas que Deus deu ao seu redor. O seu colega, o seu vizinho, seu familiar, seus amigos, são pessoas que estão diante de você e que, quem sabe, precise talvez de um impacto, de uma palavra de desafio, de uma palavra de arrependimento, da necessidade do arrependimento, mas talvez você não tenha muito coragem de fazer isto, porque você tem medo de ofender
esta pessoa, você tem medo de anunciar a verdade, mas lembre-se, se todos queremos viver uma vida cristã, nós vamos ofender as pessoas. O pastor John MacArthur Jr., há uma frase muito impactante dele, que ele diz assim: se a verdade da palavra de Deus ofende as pessoas, deixe que elas se ofendam. Deixe que elas se ofendam. Nós não devemos nos preocupar se as pessoas estão ofendidas conosco por causa da palavra. Se elas estão ofendidas porque nós agimos erradamente ou falamos algo de nossa própria razão e ferimos estas pessoas, sim. Mas se pregamos a verdade do Evangelho com amor, mas com a mesma dureza da justiça de Cristo, e elas por isso se sentem ofendidas, nós não devemos nos preocupar com isso, porque mais vale a verdade do Evangelho do que o bem-estar das pessoas. Aliás, o bem-estar é um grande problema. Provérbios diz que a impressão de bem-estar leva as pessoas à loucura. Então, as pessoas que estão por aí e estão se achando bem, talvez elas estejam indo para o inferno. A única diferença é que elas vão mais felizes para o inferno, mas elas vão para o inferno assim mesmo. Elas vão para o inferno consoladas por este mundo, mas, infelizmente, quando chegarem ali, elas verão a realidade de que tudo aquilo que elas ouviram, de tudo aquilo pelo que elas foram aconselhadas, nada daquilo serviu porque era uma preocupação externa, não era uma preocupação do coração. Diante de tantas perseguições políticas, meus irmãos, que nós temos enfrentado, ideológicas, morais, nós devemos permanecer firmes na palavra do Senhor, na verdade do Evangelho. Nós lemos que Cristo é o exemplo supremo de alguém que foi oprimido, inclusive desde a mocidade. Cristo era jovem quando começou o seu ministério, e já na sua juventude ele suportou a aflição, suportou a perseguição, e ele perseverou até o fim e venceu. Então, será que o sofrimento ele deve ser excluído da vida cristã? É óbvio que nós não devemos buscar o sofrimento, mas se o sofrimento vem contra nós, sobre nós, por causa da identidade que temos com Cristo, louvado seja Deus por isso. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Os profetas também foram perseguidos. Então, de que maneira a perseverança da igreja ao longo da história pode fortalecer a nossa fé? Quando nós olhamos para trás, quando nós olhamos para a história da igreja, nós vemos os nossos irmãos morrendo. Policarpo, com os seus 86 anos, sendo queimado vivo. John Huss, queimado vivo. E nós olhamos para estas pessoas, e será que isso não toca os nossos corações? Porque nós estamos aqui hoje por causa da pregação desses homens. Se nós temos a Igreja do Vale, é porque estes homens lá no passado perderam suas vidas para fazer com que o Evangelho se expandisse para além daquelas fronteiras. Aqueles nossos irmãos que foram presos, que foram açoitados, os nossos irmãos hoje que continuam presos, que estão nesse momento, quem sabe, enfrentando a fúria de religiosos anticristãos que estão ali às suas portas para matá-los. Todas estas coisas, meus irmãos, todas essas histórias devem de fato nos fazer pensar a respeito do modo como nós sofremos pela igreja. Qual é a intensidade do nosso sofrimento em favor da igreja? O quanto você tem sofrido por causa da sua igreja e por causa do evangelho que a sua igreja prega? O quanto você tem se envolvido com a verdade da sua igreja, disposto o seu coração, a sua imagem, para que você seja, inclusive, perseguido por causa da justiça. Quero encerrar aqui com uma última história. O pastor chinês Wang Hui, em 2019, pastor reformado da igreja Earth Covenant Church, em Chengdu, na China, foi preso por se recusar a registrar sua igreja no sistema estatal chinês, isso em 2019, e por pregar contra o autoritarismo do Partido Comunista. Ele foi condenado a 9 anos de prisão sob a acusação de incitar a subversão do poder do Estado. Está preso até hoje. Sua esposa, filhos são perseguidos ainda, são monitorados pelo governo chinês.
O discipulado fiel, meus irmãos, ele custa caro. Viver a vida de adoração em meio ao sofrimento é, de fato, um poderoso testemunho da esperança cristã. A nossa fidelidade à fé, ela deve ser inabalável. E nós devemos rogar ao Senhor que, de fato, se levante contra os inimigos da cruz e que proteja o seu povo de todas as perseguições. É assim que o salmista nos ensina, que nós devemos orar, sejam envergonhados e repelidos todos aqueles que são contra Sião, que aborrecem a Sião, que eles sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, com a qual não se enche sequer a mão do cefeiro, nem os braços, o que ata os seus feixes. Que o Senhor nos dê graça, para que cantemos este salmo juntamente com os nossos irmãos, dizendo, muitas vezes nos angustiaram desde a nossa mocidade. O povo de Deus que o diga, muitas vezes eles nos angustiaram desde a mocidade, mas não prevaleceram contra nós. A igreja do Senhor jamais será vencida pelo inferno. E isso depende da nossa fidelidade também. Deus nos usa para que nós possamos manter firmes o compromisso e a fidelidade de continuarmos pregando o evangelho do nosso Senhor para a glória de Deus Pai. Que Ele, então, nos abençoe, meus irmãos, e nos dê força para vencermos estes desafios persecutórios do mundo contra a igreja. Vamos nos colocar de pé e vamos cantar, então, o hino 145. Declarando exatamente isto. Nós estamos seguros. Não temos temor do mal, porque estamos guardados pela fé em nosso Senhor Jesus. E é no poder de Cristo Mestre que a nossa vida salva está. Salva do perigo que cercá-la. Cristo poderá nos livrar, porque o seu poder eterno sempre nos susterá. Vamos cantar com alegria este hino. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar deste amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará, do pecado vil me vem livrar. A sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Não posso ter receio do mal feito, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. A minha vida cheio de gratidão, sim, a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme
ter vou, estando bem firmado em Jesus, meu Rei, sigo avante confiando em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está do perigo que cercá-la. Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque no poder de Cristo Mestre, nossa vida salva está dos perigos que cercá-la, ó Deus. Obrigado porque nós temos a segurança de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. O Senhor é quem nos guarda. O Senhor guarda a nossa saída e a nossa entrada. O Senhor é aquele, ó Deus, que nos coloca sobre o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. O Senhor é aquele que quebra o laço do passarinheiro e nos faz livres. O Senhor é aquele que frustra os desígnios de todos os nossos perseguidores e nos salva, ó Deus, de todo o mal. Por isso, Senhor, nós te agradecemos e te pedimos que o Senhor permaneças conosco, ó Pai, durante os dias de nossa vida, tanto com cada um de nós, teus filhos individualmente, quanto e, sobretudo, com a tua igreja, que é o teu povo. Enquanto nós estivermos separados fisicamente uns dos outros, ao longo desta semana, pelos nossos trabalhos diversos, que o Senhor, ó Deus, nos faça permanecer unidos no Espírito do Senhor, para que pensemos não em nós mesmos, não na nossa individualidade, mas que nós nos vejamos sempre como família do Senhor, como corpo do Senhor. E assim, ó Deus, clamemos pela tua igreja, clamemos pelo teu povo, nos lembremos, ó Deus, das necessidades dos nossos irmãos, das necessidades, ó Deus, da tua igreja, para que, ó Pai, o Senhor possa criar em nós cada vez mais a certeza de que nós somos o teu povo, rebanho do teu pastoreio. E o Senhor quer, de fato, que nós vivamos assim, para que desta forma a igreja demonstre ao mundo a salvação que recebeu do Senhor. Obrigado, Pai Santo. Fica conosco, dá-nos uma semana de paz e de vitórias, mesmo com sofrimentos e perseguições. Dá-nos uma semana em que a tua companhia se faça evidente em nossas vidas. Te pedimos estas bênçãos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, que a graça, o amor e as consolações de Deus Pai, Filho e Espírito Santo sejam sobre todos nós, sobre todo o povo do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Podem se assentar. Queremos agradecer os nossos queridos visitantes, que estão mais uma vez conosco. Se você percebeu o visitante ao seu lado, cumprimente, dê aí o abraço da nossa igreja. Que Deus possa abençoá-lo. Queremos também agradecer aos irmãos pela presença. Queremos pedir aos irmãos que continuem orando pelos nossos desafios, não é? O irmão presbítero Tiago nos pediu hoje pela manhã que pudéssemos orar, não é? Pela igreja, pelos desafios da construção, da reforma. Então, continuemos orando ao Senhor. Os trabalhos semanais, irmãos, terça-feira, reunião de oração, nosso irmão presbítero Alain é o dirigente, representando o conselho. Na quarta-feira, nós teremos reunião da SAF, de oração, às 15 horas, na casa de Ezequias e Thaís. Inclusive, eu serei o dirigente desta reunião. Na quinta-feira, também nós teremos estudo bíblico, na continuidade que temos dos assuntos que temos tratado aqui na quinta-feira. E pedimos aos irmãos, então, que continuem engajados, não é? Nos trabalhos de nossa igreja, para que Deus nos dê o privilégio, não é? De continuarmos crescendo no conhecimento dEle, na graça dEle, e também em número, que o Senhor nos dê a graça de
recebermos mais pessoas que possam vir, se colocar juntamente conosco, para também continuarem em adoração ao nosso Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Uma excelente semana a todos. Irmã Nilza? às 17 horas, plenária da Sociedade Auxiliadora Feminina. Por favor, não é? Sábado às 17 horas, ok? Sim. Sim. Convidar os irmãos. Muito bem lembrado também. Teremos o Dia da Igreja Perseguida, que é um trabalho realizado pelo Portas Abertas, que é um portal, né? Portas e portal, né? É um portal missionário, né? E, aliás, os irmãos fariam bem se pudessem acessar, depois a gente pode até colocar no grupo, acessar o portal, né? portasabertas.org, porque é um portal muito interessante que traz diversas informações, né, sobre os cristãos perseguidos. Aliás, é o tema do nosso sermão hoje, né? Então nós temos ali muitos dados recentes, tem histórias de pastores, de pessoas que ainda estão, né, sob perseguição, há pedidos de oração. Então é um trabalho que de fato deve aquecer os nossos corações, não é? Porque embora nós não sejamos missionários como esses irmãos têm se colocado para ser, nós somos irmãos deles, né? E devemos orar por eles, sofrer juntamente com eles, na medida das nossas condições, ajudá-los, inclusive financeiramente, inclusive com recursos. Se não temos recursos, com as nossas orações, também com o apoio, não é, pastoral ali, quem sabe mandando uma mensagem para uns desses missionários, dizendo, olha, eu estou orando por você, não é? Tudo isso é muito importante para esses irmãos que, de fato, foram chamados por Deus para esse ministério específico, né, em lugares muitas vezes hostis ao Evangelho. Então, domingo que vem nós teremos esse trabalho, por ocasião, né, da escola dominical. Os irmãos estão convidados, inclusive trazer também visitantes para que possam conhecer um pouco, né, da história da nossa igreja cristã perseguida. Ok, irmãos? Então, que Deus nos abençoe, uma excelente semana a todos, né? O Senhor possa nos guardar de todo o mal.